Eu sempre achei que o Clash Royale não levava muito a sério essa ideia de história oficial, como se o jogo existisse somente pela gameplay, sem nenhuma lógica por trás do seu universo. Só que tudo mudou no exato momento em que a própria Supercell começou a soltar aqueles drops da história, explicando a origem de certas evoluções e até mesmo apresentando algo como uma árvore genealógica das cartas. Aquilo me pegou de surpresa de verdade, foi bastante divertido, curioso, mas quanto mais eu assistia, mais uma coisa começava a me incomodar, porque por trás dessas histórias aparentemente bem pensadas, surgem várias contradições estranhas, conflitos diretos entre a lore recém-criada, a história do Clash à Rama e até mesmo o próprio jogo base. E aí eu me pergunto, será que somente eu percebi isso? Foi exatamente por isso que eu resolvi olhar com mais atenção para algumas das inconsistências mais bizarras da lore do Clash Royale. Quero começar falando da evolução do ariete de batalha, porque sendo bem sincero, essa carta já não faz muito sentido desde o começo. A gente tá falando de um objeto gigantesco de madeira pesado, bem pesado, que se joga praticamente contra torres de pedra e simplesmente continua inteiro, como se fosse indestrutível. Claramente, algo ali não fecha, e tentando justificar isso, o Clash Royale lançou um drop da lore específico, bem específico, explicando a origem dessa evolução. Seguindo a história oficial, os bárbaros evoluíram tanto e ficaram tão fortes, ficaram tão absurdamente grandes que a força deles passou a ser um problema. O ariete comum simplesmente quebrava nas suas mãos. Então, como bons bárbaros, eles partiram numa jornada mais intelectual, até fingiram ler livros e, usando aquele famoso único neurônio coletivo, chegaram a uma conclusão genial: a única coisa que aguenta a força de um bárbaro é outro bárbaro. A explicação oficial afirma que dentro do ariete de batalha evoluído existe um terceiro bárbaro, literalmente segurando tudo por dentro, mantendo a estrutura unida com o seu próprio corpo. E o jogo leva isso tão a sério que ainda solta um detalhe bem macabro. Se você prestar atenção, às vezes dá para ouvir gritos abafados enquanto o ariete avança pela arena. Isso por si só já é estranho o suficiente, mas aí vem uma pergunta inevitável, aquela que ninguém responde: para onde esse terceiro bárbaro vai quando o ariete explode na torre? Porque quando a colisão acontece, a gente vê que só surge dois bárbaros, não três bárbaros. Não existe absolutamente nenhuma explicação oficial para isso. A lore simplesmente afirma: sim, existe um terceiro bárbaro de elite ali dentro, e pronto, o vídeo acaba. Nenhuma consequência, nenhum detalhe, nenhuma lógica. Fica implícito que esse bárbaro simplesmente evapora, desaparece junto com aquela estrutura bizarra em forma de ariete. Uma daquelas falhas que depois que você enxerga não dá mais para ignorar. E sempre que eu penso no Mago Elétrico, fica impossível ignorar o quanto ele é um dos personagens mais incoerentes de todo o universo do Clash Royale. E não é apenas um ponto específico, a confusão se espalha pela história do jogo inteira, pelos drops oficiais e até mesmo pelo universo de Clash à Rama. Tudo se colide. Na história existe uma fala que já começa desmontando tudo. Dizem ali, sem nenhum rodeio, que o Mago Elétrico é chamado de mago, mas que no fundo ele não sabe nada de magia. Quando eu ouvi isso pela primeira vez, a minha mente foi direto para o episódio Dunny and Spell Factory de Clash à Rama, onde vemos claramente o Mago Elétrico participando de um evento extremamente restrito. O detalhe mais importante é que esse evento era exclusivo para magos, apenas magos, nenhuma exceção, e mesmo assim ele está lá, presente como se fosse a coisa mais normal do mundo. Até dá para você passar pano e me falar: tá bom, Marra, talvez todo mundo acredite que ele seja um mago, então deixaram ele entrar. Beleza, eu aceito isso por um momento, mas aí surge um problema ainda maior. Se o Mago Elétrico não domina magia de verdade, como ele ajudou a criar o feitiço de vácuo? No trailer de lançamento desse feitiço, fica claro que a gente tá falando de algo extremamente poderoso, algo descrito como magia pura, num nível tão elevado que nem mesmo o arqueiro mágico foi considerado mágico o suficiente para contribuir. Todo ano, os magos se reúnem para apresentar suas novas habilidades, suas criações, seus feitiços. Magos de verdade. Então exatamente o que o Mago Elétrico tá fazendo ali? Qual foi o papel dele na criação de um feitiço que exige um domínio mágico absurdo, se a própria história afirma que ele não é mago? E se isso já não é estranho o suficiente, a coisa fica mais confusa quando outra história afirma que o Mago Elétrico foi responsável por invenções-chave, como a Torre Tesla e o feitiço Zap. Para e pensa por um único segundo, se foi ele que criou o Zap e a Tesla, por que essas cartas já tinham e existiam no jogo
antes do Mago Elétrico ser lançado, ele se torna um Mago Elétrico depois desses elementos já estarem estabelecidos, e não dá nem para utilizar a desculpa que ele existia apenas nos bastidores antes de entrar na arena, porque a própria história do jogo derruba essa possibilidade quando revela um detalhe crucial: ele só ganhou seus poderes depois de confundir sua caneca de café com um frasco de feitiço e beber uma garrafa inteira de relâmpagos engarrafados. O problema é que esse relâmpago foi descoberto na arena do Clash Royale, exatamente na mesma época em que o Zap e a Tesla apareceram, ou seja, agora somos convidados a aceitar que o Mago Elétrico inventou o Zap e a Tesla antes dele se tornar quem ele é, mas ao mesmo tempo ele só adquiriu seus poderes ao consumir um feitiço criado naquele mesmo período, e para piorar, ainda levou quase um ano para manifestar essas habilidades de fato. É uma linha do tempo que simplesmente não faz sentido. E meu amigo, antes de continuar, se você está gostando desse vídeo, deixa o like, inscreva-se no canal, você não faz ideia como isso me ajuda muito a continuar criando conteúdo aqui para vocês. Você já parou para pensar que existe alguma coisa, algo como seleção natural dentro do Clash Royale? Porque à primeira vista, tudo indica que não deveria existir. A própria lógica do jogo deixa claro que todas as tropas são criadas a partir do Elixir, e que sugere que elas nasceram iguais, sem nenhuma variação, sem defeitos e sem diferenças individuais. Inclusive, o próprio jogo praticamente esfrega isso na sua cara com uma dica de tela de carregamento que diz alguma coisa como todas as tropas são criadas igualmente e até mesmo o gigante real. Muita gente interpreta isso só como uma referência ao balanceamento das cartas, só que olhando e pensando com um pouco mais de atenção, dá para entender de outra forma. Parece muito mais confirmação de que toda vez que uma tropa surge na arena, ela é basicamente um clone perfeito da versão anterior. Se você joga uma partida hoje, amanhã, semana que vem, e aquele mago, aquele goblin lanceiro ou aquele príncipe das trevas nunca vai mudar. Ele não envelhece, não evolui, não erra. Só que temos um episódio de Clash Arrama que resolve bagunçar completamente essa lógica. No episódio Clash Cup, vemos algo um pouco diferente. Várias versões da mesma tropa sendo filtradas com base em desempenho, habilidade e eficiência. As melhores tropas ficam e as piores tropas são descartadas. Até aqui tudo certo, esse conceito aparece direto nas histórias da lore do jogo, então não chega a ser uma contradição por si só. O problema real começa quando nesse mesmo episódio aparecem tropas claramente imperfeitas, personagens que não foram escolhidos porque não atendiam a certos padrões. Um foi rejeitado porque seus punhos não eram grandes o suficiente, outros porque não tinham uma mira afiada, um terceiro ficou de fora simplesmente por ser bonzinho demais. Isso já levanta um alerta estranho, porque estamos falando de tropas que deveriam ser teoricamente idênticas entre si, criadas pelo mesmo processo com a mesma matéria-prima mágica. E não, isso não é um caso isolado. Em outro episódio, depois da despedida, aparece uma cena mostrando o famoso deck que o rei nunca usa, um verdadeiro limbo para tropas esquecidas, descartadas, que nunca chegam na arena. Cima, tô cada vez mais perto de ser mandada pro deck que o rei nunca usa. Eu preciso ser mais esperto. A própria fala deixa isso claro, aquele é o destino dos que não servem. E aí vem a pergunta inevitável: essas tropas realmente são criadas iguais? Ou existe sim algum tipo de variação interna, como acontece com qualquer outro organismo no mundo real? Porque na vida real, diferenças individuais são exatamente o que gera vantagem, sobrevivência e seleção. E será que o Clash Royale acontece a mesma coisa? Será que algumas tropas agradam mais o rei justamente por serem versões melhores, mais eficientes? Se for assim, começa a fazer sentido o motivo pelo qual as tropas que a gente vê na arena são sempre perfeitas, sempre iguais, sempre no auge da sua performance. Talvez elas sejam apenas o resultado final de um processo seletivo, enquanto as suas versões defeituosas, entre muitas aspas, são descartadas antes mesmo de entrar em combate. Ainda assim, isso cria uma inconsistência difícil de você engolir, e deixando claro que quando a gente começa a olhar um pouco fundo demais, a história do Clash Royale começa a se contradizer sozinha. Quando o Clash Royale resolveu mexer em um dos maiores mistérios do jogo, era óbvio que daria algum problema, e eu estou falando da história que tenta explicar a relação entre a P.E.K.K.A e o espírito da natureza, supostamente revelando a verdadeira identidade por trás daquela armadura.
armadura roxa. E qualquer jogador veterano sabe muito bem, o segredo da P.E.K.K.A sempre foi uma parte do seu charme. Ninguém nunca soube o que existe dentro dela, e justamente por isso a carta se tornou tão queridinha. Só que no momento em que o jogo tenta dar uma explicação oficial utilizando esse tal espírito da natureza, começa a surgir várias contradições, daquelas que acabam com a lógica do jogo. Vamos começar pelo mais gritante: se o espírito da natureza fosse realmente a entidade que controla a P.E.K.K.A, isso entraria em choque direto com tudo que a gente já viu no Clash Arrama. Não estamos falando de uma ou duas cenas isoladas, nós já vimos o interior da armadura da P.E.K.K.A várias vezes, em vários vídeos curtos, em episódios inteiros, em piadas visuais claras. Inclusive em um dos shorts, tudo que aparece lá dentro é nada, nenhum espírito, nenhuma entidade, só o vazio. E aí a história moderna vem e diz: na verdade sempre foi um espírito. E aí, meu amigo, fica difícil de entender e acreditar na Supercell. A própria dica do jogo já entra em conflito com essa nova versão, aquele texto clássico que diz: P.E.K.K.A, ninguém sabe o que há por trás da máscara, talvez outra máscara. Essa frase sempre abriu espaço para várias teorias, e uma das mais aceitas era justamente a ideia que a mini P.E.K.K.A controla a P.E.K.K.A grande. E aí faz sentido, já que ambas utilizam máscaras e compartilham comportamentos parecidos. Só que com a introdução do espírito da natureza, essa leitura perde força e passa a parecer quase descartável. E se isso já não fosse o suficiente, a bagunça fica ainda maior quando a gente olha para a linha do tempo. Segundo essa nova história, o espírito da natureza teria sido expulso da arena pelo Rei Azul e, como forma de vingança, acabou se fundindo a uma armadura abandonada, dando origem a P.E.K.K.A. Beleza, mas então, como explicar o fato de que a P.E.K.K.A já existia no universo do Clash of Clans muito antes do Clash Royale sequer começar? Existe até um trailer oficial em que o Rei Vermelho apresenta tropas do Clash of Clans ao mundo do Clash Royale, deixando claro que Clash Royale acontece depois e que ambos coexistem na mesma linha temporal. E adivinha quem aparece nesse trailer? Exatamente, a P.E.K.K.A, ou seja, agora somos convidados a acreditar que a P.E.K.K.A nasceu depois do início de Clash Royale, mas ao mesmo tempo já existia muito antes no Clash of Clans. Para piorar, a própria história diz que o espírito ficou descansando dentro da armadura por tanto tempo que acabou se fundindo com ela. Isso implica um intervalo gigantesco de tempo entre a expulsão do espírito da arena e o surgimento da P.E.K.K.A como tropa ativa. Um espaço cinzento enorme na cronologia, sem explicações claras, sem datas, sem lógica. Quando a gente olha para o universo de Clash of Clans e do Clash Royale, tudo indica que os dois acontecem no mesmo mundo, na mesma realidade. Isso fica frequente nos crossovers frequentes de Clash Arrama, onde personagens transitam entre um contexto e outro como se fosse alguma coisa normal. Só que existe um detalhe que simplesmente não encaixa, não importa por onde você tente justificar. O problema começa quando personagens do vilarejo de Clash of Clans aparecem do nada, competindo dentro da arena do Clash Royale, como se sempre tivessem pertencido àquele lugar. Um bom exemplo disso são os magos Jekyll e Herman. Eles surgem originalmente no vilarejo de Clash of Clans, em episódios como All the Other Half Clashes. Só que no episódio The Clashmaker de Clash Arrama fica muito claro que as tropas de Clash of Clans não fazem a menor ideia do que é a arena do Clash Royale. Elas estranham o lugar, questionam as regras, acham tudo ultrapassado, chegam até a zombar da estrutura da arena. Existe um choque cultural explícito nos personagens. Então como explicar que em Clash Cup esses mesmos Jekyll e Herman aparecem competindo normalmente na arena como se aquilo fosse rotina? Isso já é inconsistência enorme, porque ou eles conhecem a arena ou não conhecem, não dá para ser os dois ao mesmo tempo. E aí, a confusão não para por aqui. Surge outra pergunta inevitável: como esses magos conseguem competir no Clash Royale se os magos de Clash of Clans são completamente diferentes dos magos do Clash Royale? Não é um detalhe pequeno, porque tudo muda. Pontos de vida, dano, comportamento, até mesmo o papel no combate. São praticamente tropas diferentes com o mesmo nome. Então o que eles são afinal? Versões alternativas, adaptações mágicas ou simplesmente personagens reaproveitados sem nenhuma explicação coerente? Bom, talvez a inconsistência mais estranha de todas envolva algo mais delicado: relações familiares. No episódio Um Cavaleiro para Relembrar, da primeira temporada de Clash Arrama, vemos o Príncipe Vermelho flertando abertamente com a princesa do time azul. Na época, isso parecia só uma referência divertida a Romeu e Julieta, dois jovens de lados opostos se provocando, se atraindo, aquele básico clichê. Funcionava, até que anos depois, a história oficial resolveu contar outra história. Em uma das primeiras histórias do Clash Royale, vem a bomba. O Rei Azul e o Rei Vermelho são irmãos, e não só isso, o Fantasma
fantasma real é o pai deles, um antigo rei. A partir daí, a árvore genealógica começa a se formar. Mas se os 6 são irmãos, isso significa que as princesas pertencem à mesma família real. Ou seja, o príncipe vermelho estaria flertando com a sua própria prima? E olhando de novo para aquele episódio, tudo começa a ganhar um tom mais estranho. Inclusive, o comportamento do rei naquela cena começa a fazer muito mais sentido, e não de um jeito engraçado. Ele se mostra claramente contra a ideia, chega a ameaçar o príncipe vermelho, dizendo que vai ensinar aquele moleque vermelho a não corromper sua filha. O que antes parecia só uma piada exagerada de rivalidade, agora soa quase como um alarme narrativo que nunca deveria ter acontecido. Quando as evoluções foram apresentadas pela primeira vez, o trailer deixou algo bem claro: são cartas normais que entraram em contato com o Elixir Negro, se transformam em versões evoluídas de si mesma. E honestamente, a ideia funciona muito bem, era uma ponte inteligente entre Clash of Clans e Clash Royale, já que no universo de Clash of Clans, o Elixir Negro cria tropas totalmente diferentes, com habilidades únicas, perigosas e especiais. Até aí tudo faz sentido. O problema começa quando os próprios drops da lore resolvem contar outra história. Em vez de evoluções surgindo a partir do Elixir Negro, o que a gente passa a ver são acidentes aleatórios, improvisos bizarros ou então modificações intencionais nas tropas já existentes. O exemplo mais absurdo talvez seja o mago evoluído, que segundo a história, ele estava se sentindo confiante demais durante uma batalha e acabou lançando uma bola de fogo sem querer, incendiando todo o excesso de spray de cabelo ao seu redor. O resultado, ele ficou envolto em chamas, impressionou outros magos, subiu instantaneamente no ranking e pronto, nasceu um mago evoluído. Nenhuma gota de Elixir Negro, nenhum ritual. E isso não é um caso isolado. O Zap evoluído, por exemplo, também não nasce de Elixir Negro, ele é simplesmente mais uma invenção do mago elétrico, fruto de pesquisas contínuas, um upgrade tecnológico que por acaso entra na arena como evolução. O mesmo acontece com o barril de goblins evoluído, onde os próprios goblins elaboram um plano esperto, criam um barril falso cheio de goblins de mentira para servir como isca e dividir a atenção do rei. Não há mutação, não há corrupção mágica, não há Elixir Negro, apenas estratégia. Praticamente toda a história do Clash Royale passa a sugerir que evoluções não são fruto de uma energia especial, mas sim de ajustes planejados, melhorias artificiais ou então acidentes convenientes. E isso levanta uma pergunta inevitável: por que colocar o Elixir Negro como o elemento central das evoluções, se no final das contas quase nenhuma delas depende dele? Não faria muito mais sentido assumir de vez que evoluções são apenas versões modificadas das tropas originais, em vez de tentar encaixar à força um conceito que a própria história insiste em não deixar como verdadeira? No fim, essa é só uma das várias inconsistências estranhas que aparecem quando você começa a olhar o universo de Clash Royale com mais atenção. E só para deixar claro, esse vídeo aqui é uma breve análise, não é um ataque ao Clash Arrama nem às histórias do jogo, muito pelo contrário, é apenas um vídeo mostrando algumas incoerências da Supercell. E se por acaso você gostou desse conteúdo, esse vídeo deu um trabalho do caralho pra fazer, então deixa o like, inscreva-se no canal, um abraço e até o próximo vídeo.